etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos a mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, nós vamos dar então início a um novo capítulo, a um novo assunto. Lá no nosso livro, a partir então da página 175, então nós vamos estudar o capítulo 3 com a temática A Viagem dos Alimentos. Ou seja, nesse capítulo nós vamos ver ao longo do tempo a importância da produção agrícola, a colheita, consequentemente a comercialização pelo mundo dos gêneros agrícolas, o que nos sustenta no nosso dia a dia. Então essa é a importância, essas temáticas que nós iremos então estudar nesse capítulo 3. E aí, para nós iniciarmos, pessoal, nós vamos lá para o nosso livro agora, para a nossa página 176. E aí nós vamos abordar essa temática aí, a alimentação dos primeiros seres humanos. Ou seja, pessoal, como nós já estudamos anteriormente, nós sabemos que para facilitar o ensino de história, os vários fatos históricos estão organizados em períodos históricos, em gavetas. Consequentemente, existem 5 períodos históricos. Ou seja, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Sendo que, como nós vamos estudar aqui a alimentação dos primeiros seres humanos, então nós vamos entender como viviam os primeiros seres humanos lá na pré-história, nesse primeiro período de estudo da história. Pessoal, a pré-história ela começa por volta de 2 milhões de anos atrás, quando surge a primeira espécie do gênero Homo, ou seja, quando surge a primeira espécie de ser humano, que lá foi chamado à época de Homo habilis, ou seja, homem habilidoso. Então, por volta de 2 milhões de anos atrás, sim, surgiu a primeira espécie de ser humano, o Homo habilis, o homem habilidoso. E, consequentemente, esse período aí fica então conhecido como pré-história, ou seja, dar início ao período pré-histórico. E esse período pré-histórico, que se inicia então em 2 milhões de anos atrás, se estende até 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, até a invenção da escrita. Quando a escrita surge, acaba o período pré-histórico, começa a Idade Antiga. Opa, mas nessa primeira parte do capítulo, página 176, nós vamos estudar como os primeiros seres humanos se alimentavam, ou seja, como eles se comportavam, se alimentavam ali no período pré-histórico, entre 2 milhões de anos atrás e 3.500 anos antes de Cristo, tá certo, pessoal? Outra informação importante, pessoal, período pré-histórico, ele ficou assim conhecido porque é um período anterior à invenção da escrita. Então, tudo que o homem fez durante a pré-história, ele deixou registrado de forma material, ou seja, através dos seus artefatos de caça, de colheita, tá certo? De armazenamento de alimentos, ou através das pinturas rupestres, ou seja, das pinturas feitas em rocha. Então, por isso que esse período é conhecido como pré-histórico, porque é um período anterior à invenção da escrita. Mas é o período mais longo, é o período que mais história aconteceu, como eu disse para vocês. Vai de 2 milhões de anos atrás até 3.500 anos antes de Cristo. Por que durou tanto? Porque é todo o período em que a espécie humana evoluiu. Nós não surgimos dessa forma, tá certo? Nós evoluímos até atingir essa forma física. Nós surgimos, como eu disse, o Homo habilis, habilidoso, evolui e se transforma no Homo erecto, ou seja, no homem ereto, passava a andar com a coluna reta. Evolui e surgiu o Homo neandertal, o homem das cavernas, porque os seus fósseis geralmente encontrados em cavernas. E por fim evoluiu e surgiu o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, que pensa, consequentemente a espécie a qual nós pertencemos, tá certo, pessoal? Por isso que o período pré-histórico foi sim o mais longo. E aí, esse período pré-histórico, pessoal, ele está subdividido em 2 períodos, em Paleolítico e Neolítico. O período Paleolítico vai então, como vocês podem ver, de 3 milhões e 500 mil anos atrás, ou seja, antes mesmo da origem da espécie humana, ali a partir da origem dos hominídeos, que são espécies anteriores ao ser humano, e vem até 10 mil anos antes de Cristo.
E aí, 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo já é um período conhecido como Neolítico. E de 5 mil até 3 mil anos antes de Cristo, esse período ficou conhecido como Idade dos Metais. Tá certo, pessoal? E aí, então, na página 176, nós vamos conhecer como os primeiros seres humanos viviam aí durante o período Paleolítico, ou seja, de 3 milhões e 500 mil anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Então, é durante todo esse período que a gente vai entender um pouquinho melhor como eles se alimentavam, viviam. Primeira coisa importante, pessoal, tudo o que o homem fez no Paleolítico, no Neolítico, Idade dos Metais, ou seja, tudo o que o homem fez durante a pré-história foi sim buscando a sua sobrevivência, pessoal. Tudo. E, consequentemente, pessoal, o Paleolítico é um período histórico também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque esse homem, para sobreviver, ele vai então pegar pedras, lascar uma na outra, ou seja, com o intuito de afiá-la, para então, com essa pedra lascada, afiada, caçar animais, cortar o animal, se alimentar da carne desse animal. Então, por isso que esse período paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada. Um outro fato importante, pessoal, olha aí como os primeiros seres humanos viviam. Eles viviam basicamente, pessoal, caçando animais. Eles também viviam coletando frutos silvestres, raízes para se alimentar, como também eles viviam pescando. Então, o homem desse período, ele vivia basicamente da caça, da coleta e da pesca. E um outro aspecto importantíssimo do homem, ou dos primeiros seres humanos do período aí paleolítico, é que ele era nômade. Como assim nômade? Que ele não tinha um local fixo, ou seja, em busca da sua sobrevivência, ele se deslocava de uma região para outra. Como nós dissemos anteriormente, o homem paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, vivia da caça, da pesca e da coleta. Acabou aqui, ele então se deslocava para outra região. Acabou nessa outra região, se deslocava para uma terceira região. E assim, sucessivamente, durante milhares e milhares de anos. Portanto, então, o homem paleolítico ele era nômade. Em busca de sua sobrevivência, deslocava-se sim de uma região para outra, pessoal. E aí, uma coisa importante, pessoal, é que o homem desse período, então, ele se alimentava de carne, de animais, de pequenos e de grandes animais. Mas essa carne, ele então se alimentava de forma crua, ou seja, essa carne crua. Não é à toa que ele então, comendo essa carne crua, a sua mandíbula forçada ficava mais avantajada, mais para frente. Tá certo, pessoal? E aí, uma coisa que veio a facilitar a vida dos primeiros seres humanos foi o domínio do fogo. Ou seja, foi durante o período paleolítico, por volta de 500 mil anos atrás, que o homem então conseguiu dominar a produção do fogo. O homem pré-histórico, o homem do paleolítico, os primeiros seres humanos, sim, conheciam o fogo. Caiu um raio, estava ali o fogo produzido. Mas eles não sabiam era produzir o fogo. Eles viam o fogo, mas não sabiam fazer. Mas por volta aí de 500 mil anos atrás, a espécie Homo erectus, o homem ereto, portanto, o sucessor do Homo habilis, foi o que teve a capacidade, então, de passar a produzir o fogo. E a partir do momento em que ele começou a produzir o fogo, só lhe trouxe vantagens. Uma das vantagens, assar os alimentos, assar a carne, consequentemente, tendo menos rigidez para se alimentar. Olha a sua mandíbula, que era protusa, para frente, avantajada, vai deixar de ser. Uma outra vantagem do uso do fogo, se proteger do frio. Se proteger do frio. Uma outra vantagem, pessoal, afugentar, ou seja, colocar para correr animais que queriam atacá-los, tá certo? Uma outra enorme vantagem, ter luz à noite. Então, a partir de 500 mil anos atrás, o homem então passou a dominar a produção do fogo. Então, era assim que os primeiros seres humanos do período paleolítico, do período pré-histórico, pessoal, viviam, tá certo? Então, aqui a gente vai concluir nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!